Meus irmãos, minhas irmãs. Coloca meus irmãos, meus irmãos, meus sobrinhos, primos, primas. Coloca minha tia, meus primos, Senhor. Meus tios, Senhor. E todos irmãos, minhas primas. Deus Todo-Poderoso, família, familiares, parentelas, Pai. Alcançando o teu poder, Senhor. A gerando desejo, Pai, de cultuar o Senhor e servir o Senhor. A gerando mesmo na rosa, na carne, a gerando, meu Pai, a semeando através da minha vida, da minha vida. Aqueles que estão te aceitando, Pai. Aqueles que estão abandonando, Senhor, às vezes aos dias, Senhor, as obras da carne, Senhor, te servir. Aqueles que estão renunciando, aqueles que estão, meu Pai, aleluia, meu Deus, se arrependendo. Vai, meu Pai, atraindo para a tua glória. Vai buscando, Senhor, alcançando, vai, meu Pai, aleluia, gerando. Vai atraindo, pega eles, meu Pai, aleluia, faça deles um vaso, Senhor. Meu Deus, como aquela mulher que profetizou na vida daquele homem, que é um grande instrumento das mãos. Pega ele, Jesus. Pega nossa família, mulher parentela. Como o Senhor pegou o discípulo, quando o Senhor foi lá, aleluia, e disse: siga-me. Eles seguiram, Senhor. Eles deixaram tudo para te seguir. Deus Todo-Poderoso vai gerando, vai alcançando paz de novo, Pai. Em nome de Jesus, começa por aquele que, meu Pai, não vem nada. Que todos duvidam, Senhor. Começa por esse, por esse. Em nome de Jesus, toma o teu lugar, com o teu trono nesse lugar. Governa, Senhor, nesse lugar. Acampa os teus anjos, para todos conservam. Acampa o teu escudo, Pai, de fogo, Senhor. Nos brigando nesse lugar, nessa casa. Meu Pai, esse território do Senhor Jesus. Aleluia, da palavra que aquele que essa ajuda se espalha, que bate em retirada, meu Pai. Deus principal e contestade, Pai. É daquele, meu Deus, que não quer compromisso com o Senhor. Ô Senhor, aleluia, meu Deus, que não venha atrapalhar a tua obra. Que não venha, meu Pai, meu Deus, aleluia, interferir. Que não venha, meu Deus, aleluia, atingir famílias inocentes. Que para de tirar o demônio, Senhor. Em nome de Jesus, o inimigo, adversário nessas almas. Essa pessoa que está escravizada aí, que possa te aceitar. Que possa, meu Deus, aleluia, se apressar. Enquanto se pode deixar o Senhor, enquanto se está perto. Atrai, meu Pai, brilha nessa família. Serve com o teu poder da tua unção. Oh Deus, recebe a adoração, esse louvor, nosso serviço. Recebe, Pai, este culto, Pai, em tuas mãos. Deus Todo-Poderoso, que nada é em vão, Senhor. Nada é inútil, nada é em vão, Senhor. Eu creio, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, vai salvando essa noite, vai dando livramento, Deus. Ô Senhor, dando livre escape nessa família, para as famílias, Pai, para aqueles que estão por aí, Senhor, maquinando mal, vai salvando, vai gerando, meu Pai, bondade, vai gerando, Senhor, aleluia, em nome de Jesus, teu caráter, Pai. Meu Deus, começa pelos meus filhos, Senhor, família, parentela, possa ter a mente de Cristo, possa ter teu caráter, possa ter aliança com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. És um Deus soberano, Pai, que quer salvar. Aí alcançando, Deus, em nome de Jesus, a geração de jovens, Pai. Aí alcançando as famílias, Deus. Apressa o espaço dos pais, das mães. Meu Deus, que a autoridade do Senhor na terra. Em nome de Jesus, que aquele que manda coisa, do pecado e a morte. Aí trazendo para arrependimento, para a convenção, Pai. Para que a família venha estar debaixo das bênçãos, Pai do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você que acreditar, vem. Todavia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Adoraremos ao Senhor. Glorificamos o nome dele nessa noite mais e mais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Vamos pedir para ele, aleluia, operar mais e mais. Glória a Deus, na nossa vida, na nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre seja agradecido e adorado. Ele é um Deus que realiza sonho. Eu creio. Aleluia. Ele é um Deus que realiza sonho, nós temos que crer. E Ele está nessa noite aqui. Diga graças a Deus. Aleluia. Eu creio que Ele está aqui nessa noite. Deus realiza sonho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem me vê tomando
tomando posse da vitória, não imagina o que passei. Quantas noites eu fiquei em claro, tanto que chorei. Ninguém conhece o meu secreto, meu desejo. Eu conversava com Deus, pedi pra Ele realizar os sonhos meus. Aleluia. O tempo passou, o meu milagre não chegava. Deus me esqueceu, às vezes eu pensava. Mas no tempo certo a porta se abriu. O meu choro Deus ouviu. E hoje eu posso cantar. Deus realiza sonhos. Deus cumpre suas promessas. O tempo é só um detalhe. Deus que na hora certa, aleluia, Deus realiza sonhos. E eu sou prova viva que Deus muda a trajetória. Ele escreve uma nova história quando não há mais saída. Esse é nosso Deus. Quando é secreto, eu conversava com o Senhor, eu declarava, contava meus sonhos. Aleluia. No tempo certo, Ele veio, Ele está vindo, realizando mais e mais para a glória dele. O tempo passou e o meu milagre não chegava. Deus me esqueceu, às vezes eu pensava. Mas no tempo certo a porta se abriu. E o meu choro Deus ouviu. E hoje eu posso cantar. Deus realiza sonhos. Deus cumpre suas promessas. O tempo é só um detalhe. Deus vem na hora certa. Deus realiza sonhos. E eu sou prova viva. E Deus muda a trajetória. Ele escreve uma nova história quando não há mais saída. Não desista do que você pediu, viu? Não desista, o Senhor já te ouviu. Não desista, a resposta está chegando. O teu milagre veio aí. Ele não desiste, ele não desista do que você pediu. Não desista, o Senhor já te ouviu. Não desista, a resposta está chegando. O teu milagre veio. Deus realiza sonhos. Deus cumpre suas promessas. O tempo é só um detalhe. Deus vem na hora certa. Deus realiza sonhos. E eu sou prova viva. E Deus muda a trajetória. Ele escreve uma nova história quando não há mais saída. Essa vida está
assim, sem saída, Ele muda a história quando não há mais saída. Glória a Deus, aleluia, esse nosso Deus, soberano, Criador dos céus e da terra. Glória a Deus, toda honra, toda glória, Pai. Aleluia. Colocamos, Senhor, essa noite, Pai. Profetiza na minha vida, na minha família. Familiar de parentela, Pai, o que você está fazendo. Eu profetizo, eu coloco em tuas mãos. Eu conheço o seu cansaço, eu conheço a sua dor. E quando penso estar sozinho, ao teu lado eu estou. Hoje pode estar difícil, mas amanhã vai entender que tudo é parte de um plano para cuidar de você. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu, e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Valeu a pena. Sempre vale a pena. O tempo dedicado a nosso Deus jamais será perdido. Seja adorado a Deus, seja adorado a Deus. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu, e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. Eu creio, Deus, e você vai dizer: valeu a pena acreditar. Eu vou fazer, independente do que aconteça, o melhor pra você. Eu vou fazer, eu vou fazer, independente do que aconteça, melhor para você. Eu vou fazer. Deus está falando essa noite com alguém, sim, Ele vai fazer. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ela fez pra chegar lá. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Valeu a pena, sim, valeu a pena acreditar nesse Deus. Deus de aliança, Deus de mistério, Deus de promessa. Sempre vale a pena acreditar em Deus. Seja adorado a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor.
declarar adoração ao único Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, Deus compassivo, aleluia. Quantos tem, meu Pai, te rejeitado? Ó Senhor, Pai, continua, Senhor, dando oportunidade, Senhor. Deus, aleluia. Ninguém vai chegar, Senhor, diante do Senhor, aquele grande dia por inocente, Pai. Ei, exército do mal querem roubar o direito de a Deus adorar. Mas a opressão não tem poder para me calar. Faraó não me fará dobrar, e minha fé não vou negociar. O Deus que me escolheu está o tempo todo me guiar. Ele está me guiar, Ele é aquele que me guia. Eu posso até ser perseguido, sei que não serei atingido. Eu conheço bem o Deus a quem eu sirvo. Sei em quem eu tenho crido. Essa voz que fala ao meu ouvido tem todo o poder pra me livrar. E toda arma forjada não prosperará. Todavia eu e minha casa adoraremos a Deus, ao único Deus. Todavia eu e minha casa adoraremos a Deus, ao único Deus. Esse é o mistério do crente. Tem que acreditar e tem que, aleluia, profetizar. Tem que profetizar com convicção, crendo que Ele vai fazer acontecer o milagre. Eu posso até ser perseguido, sei que não serei atingido. Eu conheço muito bem o Deus a quem eu sigo. Sei que não serei atingido, eu sei que Ele me vive. Essa voz Ele fala, Ei, Deus Ele fala, a voz dele é como voz de som de muito exato, como voz de trovão. Eu creio, todavia eu e minha casa serviremos a Deus, ao único Deus. Todavia eu e minha casa adoraremos a Deus, ao único Deus. De dia coluna de nuvem me perseguirão, eu sei. De noite colunas de fogo me protegerão, e as meus todos verão que és o Deus que meu ser. Eu cantarei louvores ao único Deus. Aleluia. De dia colunas de nuvem me perseguirão, eu sei. De noite colunas de fogo me protegerão, e as meus todos verão que és o Deus que zela pelos seus. Eu cantarei louvores ao único Deus. Todavia eu e minha casa serviremos a Deus, ao único Deus. Todavia eu e minha casa adoraremos a Deus, ao único Deus. Todavia eu e minha casa serviremos a Deus, ao único Deus.
Eu porei, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, ao único Deus. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o nosso Deus, soberano, Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, estar na tua casa, Pai. Aleluia, Deus, Todo-Poderoso, Criador. Entra, Pai, mais e mais, Senhor, nas famílias, nas casas. Esse está a porta e bate, diz o Senhor. Abra a porta para Ele enquanto você pode achar que Ele está perto. Vai chegar um dia que você não vai encontrar mais, aleluia. Ele, se você não tiver com a vida, aleluia, que é Ele, vou me levantar e abrir a minha porta e esperar o meu amado chegar. Quando Ele chega, vou convidá-lo para entrar em minha casa. Isso é tudo que eu preciso, isso é tudo que mais quero. Estou desesperado para ter tua presença em minha vida, em minha casa. Entre em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Vou me levantar, abrir a minha porta e esperar o meu amado chegar. E quando Ele chega, vou convidá-lo para entrar em minha casa. Fique ligado que Ele pode entrar para mim e digo: isso é tudo que preciso, isso é tudo que mais quero. Estou desesperado para ter tua presença em minha vida, em minha casa. Você pode entrar. Entre em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa, entre em minha casa, vem cear comigo. Pode mandar quem está pedindo algo, te prestando algo, precisando de você com um abraço, precisando de alguém. Jesus, Ele vem assim, ou Ele precisa de uma visita, ou Ele precisa, aleluia. É assim que Ele vem. Contigo em minha casa, eu dormir tranquilo. Contigo em minha casa, eu acordo seguro. Contigo em minha casa, não temos futuro. Planta colheita. Contigo em minha casa, eu dormir tranquilo. Contigo em minha casa, eu acordo seguro. Contigo em minha casa, não temos futuro. Entra em minha casa, vem cear comigo. Diga: tua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar,
Será que quando você, aleluia, receber alguém em sua casa, ei, que não seja do seu agrado, você quer logo dispensar, mandar embora? Ei, Jesus pode entrar por ele, por ela, em tua casa. Bem forte para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória seja dada no nome do Senhor. Se você rejeitar essa pessoa, você está rejeitando Jesus. Se você rejeitar, aleluia, alguém que te pede, precisa estar rejeitando ele. Aleluia. Oh Senhor, só de mais claro, enche mais, aleluia, enche da tua presença, Pai, para não ser um Pai reprovado, enche mais, Senhor, glória a Deus. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Quantos estão assim hoje? Mas Jesus que muda a história já decretou sua vitória, só para te fazer feliz. Aleluia! O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando orando, pelo filho ela clamava, e o Senhor ela atendeu. Ele é o mesmo, atendeu a Josué, quando o sol parou, quando atacaram as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo que não mudou. Ele não mudou, continua no mesmo lugar, no seu trono de glória. Seja adorado Deus, seja adorado Pai, na vida que Ele vai receber. Seja adorado Deus, aleluia. Eu creio. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando você chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava. A filha ela clamava, o Senhor
adorado, glorificado, exaltado, Senhor. Aleluia. Vai dar, aleluia, aquecendo um fogo purificador. Estão dizendo que você é um fracassado, que os seus sonhos acabaram aqui, que você é alguém sem valor, que a tua história já acabou e o deserto é o teu lugar. Quem te vê não dá nada por você. Quem te vê não sabe o teu valor, mas tua história não acaba aqui. O teu vale hoje acabou, tua noite já passou e o teu dia chegou. Tá decidido, a tua história vai mudar, tá decidido. A vitória Deus te dá, tá decidido. Que os sonhos não acabaram, tá decidido. Que é tempo de cantar, tá decidido. Que teu choro vai passar, tá decidido. Quem não te viu verá, tá decidido. A tua história vai mudar, tá decidido. A vitória Deus te dá, tá decidido. Que os sonhos não acabaram, tá decidido. Que é tempo de cantar, tá decidido. Que teu choro vai passar, tá decidido. Quem não te viu verá, e Deus luta por você. Deus luta por você, e peleja da nossa, alegria do Senhor. Quem te vê não dá nada por você. Quem te vê não sabe o teu valor, mas tua história não acaba aqui. O teu vale hoje acabou, tua noite já passou e o teu dia chegou. Tá decidido, a tua história vai mudar, tá decidido. A vitória Deus te dá, tá decidido. E os sonhos não acabaram, tá decidido. Que é tempo de cantar, tá decidido. Que o teu sonho vai passar, tá decidido. Quem não te viu verá, tá decidido. Tua história vai mudar, tá decidido. A vitória Deus te dá, tá decidido. Que os sonhos não acabaram, tá decidido. Que é tempo de cantar, tá decidido. Que o teu sonho vai passar, tá decidido. Quem não te viu verá, que Deus luta por você. Se Ele luta por você, se Ele luta. Ei, que Deus luta por você. Se Ele luta, que Deus luta por você. Eu creio, Deus, aleluia. Deus maravilhoso, Deus de promessa, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Oh, Deus maravilhoso, Deus que é vida, ó, toda a vida. Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Não tente entender,
Mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiências pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem um sofrimento. Não permita que essa luta rouba a sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa os teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem um sofrimento. Não permita que essa luta rouba a sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa os teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. O que olho não viu, ouvido não ouviu, nem sequer sentiu ao seu coração. O que eu planejei, o que eu preparei, o que eu reservei pra você. O que olho não viu, ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao seu coração. E o que eu planejei, o que eu preparei, o que eu reservei pra você. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa os teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa os teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Então deixa. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa na mão dele, deixa na mão do Pai. Quando ele permite algo, porque o Senhor ele sabe todas as coisas. Se está com ele, está na mão dele. Se ele salvou, aleluia, está seguro. Aleluia, não temas, não duvide. Ele é poderoso, aleluia. Ele sabe, aleluia, de todas as coisas. Ele contempla o futuro, ele vê o futuro, está com ele o futuro. Aleluia, nós não conseguimos ver, mas ele vê. Aleluia, ele está dizendo essa noite, aleluia, que ele está cuidando de tudo. Vai passar, aleluia. Você vai ver que era plano do Senhor. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. E era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vai te levantar.
a igreja, o barulho, aleluia, é outra opção para ela. Aleluia, mas um dia, se ela não se arrepender, ela vai, aleluia, rico como aquele rico. Ei, vai lembrar de tudo aquilo que ela viveu. Aleluia. Longe da presença do Senhor, que ela priorizou. Aleluia. Desprezou a vontade do Senhor. Lázaro, mendigo, escolheu o melhor lugar. Escolheu estar na presença do Senhor. Escolheu ter o caráter de Deus, o caráter de Cristo. Aleluia. E o pecado, ele vai prosperar. Não chore, que cuida de você dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, que cuida de você não dorme, guarda de Israel. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Deus pode exatamente essa pessoa que está oprimida, que está, aleluia, depressiva. Tudo vai passar. Ele é um Deus justo. Você que não consegue se levantar, você que não consegue falar, aleluia, nem chorar mais. Aleluia. Ele vai cuidar de você. Creia. Ele vai te erguer em nome de Jesus, te levantar. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dado no nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Esse Deus maravilhoso está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos estar orando nessa noite, colocando Ele ser nossa vida, nossa família, familiares, parentelas. Aleluia. Estamos aqui cultuando o Senhor. Estamos aqui, aleluia, com certeza, aleluia, falando desse Deus maravilhoso, um Deus de aliança, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus, aleluia, que restaura, restitui, converte, que convence o homem, aleluia, o pecador. Louvado seja o nome do Senhor. É esse Deus soberano, Criador, que a Bíblia, aleluia, vem, meu Deus, eu creio, Senhor, que vem dizendo que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, aleluia, Criador dos céus e da terra, de tudo que há nele. Aleluia, seja adorado e glorificado, por ser nada impossível, Pai. Estamos aqui nessa noite reunidos, Senhor, no Teu nome, para profetizar, para declarar, aleluia, para colocar diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, todos os mantenedores cooperadores, Pai. Todos que têm, Senhor, meu Deus, semeado, Pai, nesta obra. Em nome de Jesus eu creio, Pai. Senhor, meu Deus, vai surpreender, eu profetizo. Quero profetizar enquanto eu viver na terra dos viventes. O Senhor vai surpreender essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus eu creio que meus olhos vão ver. Pessoas contando testemunho, Pai. Meu Deus, eu creio em nome de Jesus, como o Senhor, meu Pai, fez no passado, São mesmo. Pessoas que testemunharam, pessoas que viram, Pai. Meu Deus, Abraão viu descendência. Abraão viu, Senhor, aleluia. Jacó, Isaac. E eu creio, meu Deus, aleluia, aquele que está crendo, aquele que é fiel, vai ver, Senhor, aleluia, as promessas se cumprindo. Vai ver, meu Deus, aleluia, a tua palavra se cumprindo na vida deles, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, todos os ministros pertences para a tua glória. E você que crê, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos estar, aleluia, profetizando mais e mais. Aleluia. As promessas do Senhor. Seja adorado, Deus. Seja glorificado, Senhor. Aleluia. Senhor, que dá-te uma palavra, Pai. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você.
Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessas de Deus não morre não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão. Obrigado, Senhor. Adorado Deus, aleluia. E tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Aleluia. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos, veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Eu creio em Deus. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Eu morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Tem a fé de Abraão. Levante os seus olhos e veja sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Aleluia! Ele diz não morre, aleluia, porque tem a vida eterna, aleluia. É de glória em glória, sendo transformado como imagem e semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando diz que tem promessa não morre, porque tem a vida. Quem crê no Filho tem a vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja engrandecido e adorado. Aleluia. Eu creio que Ele é aquele que dá vida, vida com abundância, vida longa e vida eterna, e cumpre as promessas. Crê no Senhor Jesus, será salvo toda a casa. Amém? Aleluia. Eu creio que o Senhor vai estar falando conosco mais e mais nessa noite, falando com todo aquele que vai estar, aleluia, eu creio, amém? Vai estar ouvindo, vai estar, aleluia, assistindo este vídeo. Você que está ouvindo só nesse aparelho, eu creio que o Senhor vai estar falando nessa noite mais e mais, para a glória do nome dEle. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Feliz só que ouve, aleluia, e crê e pratica a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é a promessa para aquele que crê em Jesus. Tem promessa. E se crer e obedecer, as promessas vão se cumprir. Porque Deus é fiel para cumprir as promessas na vida do homem e da mulher que se coloca na vontade dele. A mensagem vai ser essa. Aleluia. Gênesis capítulo 12. O livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 12, versículo 1 em diante. Fala o chamado de Abraão. Aleluia. Deus chama muitas pessoas para ser, aleluia, instrumento dele.
para ser filho, para ser luz do mundo. Aleluia. E Deus continua chamando. E se você obedecer a voz de Deus, aleluia, as promessas vão se cumprir na tua vida. Obediência gera bênção. Fala assim, Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz: o chamado de Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Pode assentar. Aqui é uma ordem do Senhor. O Senhor falou com Abraão. E quando Deus fala, porque Ele tem um chamado na vida do homem e da mulher. Deus falou com Abraão no passado e fala com o homem, com a mulher, com o jovem no presente, através da Bíblia. Porque a palavra do Senhor, ela é a verdade. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Todo aquele que ouve a voz do Senhor obedece, o Senhor vai cumprir. Algo na vida desse homem e dessa mulher que se coloca, como Ele fez na vida de Abraão. E falou para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão vivia no lugar onde tinha muita idolatria, onde o ser humano dele adorava o barro, a madeira e outras coisas mais. E Deus é tão poderoso que é pela fé. O Deus é tão poderoso que criou você a terra, estava querendo chamar o homem para comunhão. Só que Ele falou com Abraão: sai da tua terra. Ele está falando assim: sai dessa cidade idólatra. Sai da tua terra, sai, renuncia. Sai da tua vontade. Porque quando fala tua terra, é a vontade do homem. Eu faço, eu quero, a vida é minha, eu estou novo, vou ainda aproveitar ainda a minha juventude. Muitos estão no mundo. Muitos estão ainda no erro, no pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, para a promessa de Deus se cumprir na vida do homem, da mulher, do jovem, tem que renunciar às suas próprias vontades, vontade carnal, e se achegar para a vontade do Senhor. E ele ouviu a voz de Deus: sai da tua terra, sai da tua parentela. Porque a parentela de Abraão, ele estava longe de Deus. O pai dele, a mãe dele, estavam na idolatria, fazendo Deus de madeira, de gesso, de outras coisas mais. Porque eles queriam fazer um Deus para ver. Mas o povo está longe de Deus. Deus criou o homem. E o homem querendo fazer Deus de madeira, até de ouro, quando tinha muito dinheiro, fazia até de ouro, bezerro de ouro. Mas aqui o Senhor falou para ele: vai para uma terra que eu te mostrarei. E a terra é a vontade de Deus. Quando Deus fala: vai para uma terra que eu te mostrarei, o Senhor está falando: vem para a minha vontade. Eu tenho o melhor para ti. Eu tenho um caminho excelente para ti. E fala que Abraão, ele ouviu a voz de Deus e deixou aquela cidade de idolatria, deixou aquela cidade do pecado. A família dele também teve que sair, porque Deus tinha chamado na vida de Abraão. E ele saiu, porque Deus ia usar ele de maneira especial. E ele ouviu a voz de Deus e saiu na fé. Por isso que fala Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai da fé. E farei de ti uma grande nação. Olha só.
Então o Senhor falou assim: eu te mostrarei. Então a vontade do Senhor é para o homem. E quando o homem anda na vontade do Senhor, o Senhor orienta, o Senhor aconselha, o Senhor mostra para o homem como ele deve andar, caminhar. Então o Senhor diz: eu te mostrarei. Então os olhos de Abraão iam se abrir e Deus ia o quê? Dar direção para ele na sua caminhada com Deus. E o Senhor falou: eu te mostrarei. E a promessa chegou a ter, porque Deus deu de aliança e deu de promessa. Aqui Deus está fazendo uma aliança com o homem, Abraão, e quem tem aliança tem promessa. E a promessa ia também ser feita por Deus, porque Deus falou que ia mostrar como ele devia caminhar com ele, ia orientar, ia dar direção para Abraão, para chegar até onde o Senhor queria que ele chegasse. Porque a vida do homem aqui, ela é passageira, mas depois dele vinha a descendência dele. Deus estava querendo usar esse homem para um grande povo que ia sair dele. E ele estava já caminhando na fé com Jesus, com Deus Pai. E a promessa veio: e farei de ti uma grande nação. Então o homem que obedece a Deus, a mulher, o jovem, Deus faz desse homem uma grande nação, porque fala que até 1000 gerações daquele que obedece a Deus, até 1000 gerações de vitória, de bênção, os filhos vão nascer na bênção, mas Deus também visita até a 4ª geração daquele que pratica iniquidade. Mas como é que ele visita? É a maldição que vai visitando. Porque Deus coloca a bênção e a maldição, mas o homem quer escolher a maldição, então ele visita o quê? O homem e vê até a 4ª geração. Mas se alguém se levantar e clamar por Deus, fazer aliança com Jesus, essa pessoa pode o quê? Ser uma pessoa que vai se levantar para que ele venha a ser salvo e a descendência dessa pessoa venha a ser também salva, liberta, transformada pelo poder do nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele falou isso, porque o Senhor queria levantar Abraão para uma grande nação, porque o pai, a mãe lá, a descendência dele lá, que começaram, estavam longe de Deus. E Deus falou com ele porque Deus ia levantar Abraão para que a nação viesse ser abençoada, viesse ser aliançada com Deus, para ele passar para a geração dele, o Deus de Abraão, como o Senhor trocou o nome dele, Abraão para Abraão, acrescentou mais um A no fim, porque o Senhor é o Deus que chama e o Deus que ensina, capacita e o Deus que faz dessa pessoa uma grande nação. E ele obedeceu. Uma grande nação, abençoarei, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Então a promessa de Deus era essa: Abraão, eu tenho uma missão para ti, obedece a minha palavra, eu vou te fazer uma grande nação de ti. E olha que era Abraão, a mulher e Ló, sobrinho dele, mais um servo dele, que nasceram lá, servo trabalhador e trabalhava com ele, criava gado, boi, vaca. Então, o Senhor falou para ele: eu vou te levantar uma grande nação, porque o povo com Deus é muito, Deus te multiplica em todas as áreas. E o Senhor prometeu mais para ele: engrandecerei o teu nome. Então o nome dele ia ser o quê? Ia ser ouvido. O nome de Abraão ia ser ouvido por muitas pessoas que o vê que Abraão era o homem de Deus, um profeta de Deus, o homem era um amigo de Deus. Engrandecerei o teu nome. Então o Senhor ia levantar ele no meio
de milhares de pessoas, no meio de rei, de nações como o Egito e outras mais ao redor, já tinha muitas nações. Deus ia levantar e o nome dele ia chegar em muitos lugares, como o amigo de Deus, como o homem, Abraão, o servo de Deus. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Então o Senhor falou, tu serás uma bênção. O Senhor não prometeu bênção para Abraão, porque Deus já estava abençoando ele. Mas o Senhor prometeu algo de excelência. Tu serás uma bênção. Porque Deus é o dono do céu e da terra. O Senhor queria que Abraão fosse uma bênção. O Senhor quer que nós sejamos uma bênção. Ele nos abençoa. Fala que Deus é tão bom que abençoa até o justo, até o ímpio, que nem conhece ele, mas Deus abençoa, porque ele trabalha, Deus dá saúde, Deus abençoa, faz cair chuva entre os bons e os maus. Bênção o Senhor dá para quem trabalha, o sol do teu povo comerá teu pão. Mas aqui fala, sabe do quê? Aqui fala, ser tu uma bênção. Porque Deus queria falar assim para Abraão, tu vais ser uma bênção. O que é uma bênção? É o caráter de Jesus, o caráter de Deus. Uma bênção é ser justo, é ser honesto, isso que é uma bênção, homem. É ser bondoso, é servir a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, seu entendimento, sua força. E amar o próximo como a ti mesmo. Ser uma bênção é isso. Ser uma bênção é isso, é praticar a vontade de Deus. É ter amor, é perdoar, aquele que calunia, isso ser uma bênção. E Deus é o Deus que faz do homem uma bênção. Quando o homem coloca o quê? Coloca a sua vida diante de Deus em obediência. O homem, ele é uma bênção. Ser tu uma bênção. Hoje que ele te abençoare, aleluia. E abençoarei os que te abençoarem. Quando o homem é uma bênção, a mulher é uma bênção, os filhos, os jovens é uma bênção. Uma bênção é quando faz a vontade de Jesus, a vontade de Deus, que tem o caráter de Jesus, que coloca em prática tudo que aprendeu, porque Deus é aquele que ensina. Ele ensinou Abraão, ele nos ensina todo o tempo. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, a gente já está aprendendo a andar nessa terra como o quê? Como luz do mundo. Então aqui fala assim, e abençoarei os que te abençoarem. Então todo aquele que abençoa o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem que é de Deus, que é uma bênção, todo que abençoa serão abençoados. Serão abençoados por Deus. Por isso que a palavra do Senhor fala assim. Aleluia. Crendo no Senhor teu Deus, estarás seguro. Crendo no profeta de Deus, e tu prosperarás. Então o homem que é uma bênção na mão de Deus, aquele que abençoa ele será abençoado. No tempo do Abraão, do tempo dos homens que eram uma bênção, o profeta Samuel, as pessoas iam até ele. E não iam de mão vazia, não. Ia ao profeta de Deus, que era usado por Deus, boca de Deus, e levavam algo especial. Fala que até o Saul estava querendo encontrar as ovelhas do seu pai, que tinha perdido. E naquele momento, andaram, não conseguiram achar, mas teve um jovem que estava com o servo de Saul, falou assim, ali tem um profeta de Deus, naquela cidade, lá em Ramá. Ele é o homem de Deus. Se nós for lá consultar ele, vai falar tudo que nós precisamos
vai falar onde está a ovelha, vai falar algo para nós, porque ele é profeta. Deus mostra para ele, Deus fala com ele. Mas naquele momento, diz, mas nós não podemos chegar lá de mão vazia. Eu não tenho nada para dar para o homem de Deus. Mas o outro tinha. Fala que o moço, servo de Saul, disse, eu tenho aqui. Vamos dar isso aqui de presente para ele. Levaram algo para o homem de Deus. E quando chegaram lá, eles chegaram para abençoar o homem de Deus. Quando o homem é uma bênção, quando uma pessoa abençoa o homem de Deus, o próprio Deus abençoa. Olha que Elias chegou no lugar, porque Deus falou, Elias, sai daqui. O ribeiro, o riozinho está secando. Sai daqui, Elias, que está uma crise na terra. Olha que 3 anos e meio não chovia. E o povo está precisando de água. E sem água, não só sem água, as plantas morrem, o boi fica magro, a pessoa também fica também passando mal sem água, fica magra a população. A fome, ela também é algo que deixa a pessoa muito fraca. Mas o Senhor, Ele protegeu o seu profeta, que era uma bênção, que andava na vontade do Senhor Elias. E falei, Elias, sai daqui, vai para Sarepta, porque lá tem uma viúva que vai te alimentar. Então aquela viúva, ela tinha só um pouquinho, mas ela era partiu. E o homem de Deus chegou lá na viagem, disse, mulher, eu tenho uma água para me dar, eu estou com sede. Ah, eu tenho sim. Tu não tem nada aí para nós comer? Olha, meu Senhor, eu estou ajuntando uma lenha que eu vou fazer aqui 2 bolinhos, um para mim e um para o meu filho. E depois nós vamos morrer, porque isso aí só é o restinho que tem. Aquela mulher já estava sem esperança. Era a última refeição dela. E ela já está sem esperança, falando com o profeta de Deus que já ia morrer, que acabou tudo. Só eram 2 bolinhos que ela ia fazer. Então só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha para 2 bolinhos. Mas o homem de Deus disse, mulher, faz 3 bolinhos. Faz um pequeno para mim, mas faz 3 bolinhos. Porque assim diz o Senhor, que a farinha da tua vasilha não vai acabar, e nem o azeite da tua botija. E quando não vir chuva na terra, vai ter abundância na tua casa de alimento. E a terra estava em crise, porque Acabe está rebelde contra Deus, rei Acabe. E Deus está com a mão forte sobre o reino. Mas aquela mulher obedeceu. Ela preparou o bodinho para o profeta e para o filho, e para ela, mas ela deu primeiro para o profeta de Deus. E aí aconteceu um milagre, porque ela obedeceu a voz do profeta. E hoje também, quando o homem é uma bênção, a mulher é uma bênção. Todo que abençoar o homem de Deus, a mulher de Deus é uma bênção. O próprio Deus, Ele abençoa de maneira tremendante. E essa mulher foi abençoada porque ela ouviu a voz do homem de Deus e fez como Ele mandou. E ainda tem mais. E os que te abençoarem, o Senhor abençoa. E abençoarei os que te abençoarem. Quem abençoa é Deus. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora essa palavra é forte. Aquele que fosse amaldiçoar, meu irmão, o próprio Deus ia o quê? Amaldiçoar essa pessoa. Fala que Abraão chegou lá no lugar, numa cidade, num país, aleluia, lá no Egito. Quando Abraão chegou no Egito, fala que
o rei do Egito viu a mulher dele e pegou para lá para o palácio. E naquele momento, Deus protegeu Sara. E naquele momento, aleluia, o Senhor, por Abraão, fez o rei e toda a família do rei, a mulher do rei, ficar doente, ficar com tumor imenso. E fala que depois o próprio Deus falou com ele, com o rei do Egito: essa mulher é a mulher de Abraão. Se tu tocar nela, tu morre. Todo o Egito vai morrer. Vai mexer com o homem de Deus, a mulher de Deus, que é uma bênção, que faz a vontade de Deus, que dobra o joelho e tem comunhão com Deus. O próprio Deus peleia. Todo que amaldiçoar o homem de Deus, o Senhor peleia, não pega. Maldição sem causa não pega. Pode vir o que for. Maldição de palavra. Pode vir o que for. Mas Deus é nosso escudo, nossa fortaleza. Homem que é uma bênção, o próprio Deus falou para Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo. Anda na minha presença e ser perfeito. Esse é o Deus poderoso, que o homem se coloca na vontade dele. O Senhor fala assim: agrada o Senhor, que é Deus. Ele fará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará por nós. Esse é o Deus poderoso, o Pai eterno. Sabe qual é o nome de Deus e de Jesus? Porque Jesus é Deus também. O nome dele é assim, conhecido. Aleluia. Como maravilhoso. O seu nome é maravilhoso. Conselheiro. Pai da eternidade. Príncipe da paz. E também é Deus forte. O nome dele. E quando a pessoa se levanta contra o homem de Deus, para amaldiçoar, a maldição, ela bate no escudo, porque Jesus está na frente. E cai para onde? Cai para aquele que lança a maldição. Porque o homem que é uma bênção não pega. Porque Deus é poderoso. Deus é poderoso. Aleluia. Aqui mais na frente. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui, esse é o meu exemplo para nós, que o Senhor fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. As famílias da terra que olhar para esse homem e fazer a vontade de Jesus, a vontade de Deus, como ele fez, também Deus vai estar com essa família. Porque Deus é poderoso. Ele prometeu: de ti farei uma grande nação. E Abraão foi o pai da fé, nosso pai da fé. E nós cremos nesse Deus poderoso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque foi passando até a geração daquele que obedece à mão de Deus, que é uma bênção na mão de Deus, que vive para fazer a vontade do Mestre Jesus. Esse é, aleluia, uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. E aqui fala assim: assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Então Abraão partiu, caminhando na vontade do Senhor. Como o Senhor falou para ele, como Deus falou, Abraão partiu na obediência, fazendo a vontade do Senhor, no caminho do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E Ló foi com ele. Abraão era da idade de 65 anos. Olha só, 65 anos. 65 anos. Não é não. Idade de 70, é 70, irmão.
Falei 65, é 75. 75 anos. É uma boa idade. Então esse homem tinha vigor para caminhar. E tinha saúde para caminhar longa distância. Naquele tempo não tinha carro, não. Hoje é tudo rápido, tem carro, tem moto. Naquele tempo de Abraão, era só meio cavalo e andar a pé. Mas ele o que? Fez a vontade do Senhor. 75 anos, caminhando, o Senhor, ele dando força para Abraão. Fala que os novos, os jovens, eles correm e se cansam, mas que esperam no Senhor, renovarão suas forças. Correrão e não se cansarão. Voarão como águia. Então aqui fala que esse homem, o próprio Deus deu vigor para ele, para caminhar com a sua família, para o lugar que Deus mandou e para receber as promessas do Senhor. Aleluia. Ele fala que ele saiu de Harã e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, mas as almas que lhe nasceram em Harã, e saíram para Iliá, terra de Canaã, e ali chegaram. E passou Abraão por aquela terra, até chegar à terra de Siquém, junto ao carvalho de Moré, onde habitavam os cananeus. E o Senhor apareceu a Abraão. Ele disse: a tua descendência darei esta terra. Então o Senhor prometeu para Abraão e a sua descendência. Ele falou: a tua descendência darei esta terra. Olha a mãe que é uma bênção, que serve ao Senhor, que tem aliança com Jesus, que ora, comunhão com Deus, que lê a palavra, que pratica a palavra. Essa mãe, essa mulher, esse pai, que faz a vontade de Deus, que congrega, que está no corpo de Cristo, que ceia, que busca o Senhor, que faz a obra, evangeliza, que fala de Jesus, que dá bom testemunho, irmão, pode ter certeza. A geração dessa pessoa vai ser abençoada, porque a promessa é para a pessoa que é uma bênção e para a sua geração. É para o filho, o neto, o bisneto, e vai embora. As gerações, até 1000 gerações. Por isso que quando alguém se coloca, dá a vontade do Senhor, o Senhor vai salvando a geração e outra geração que vem. E aqui esse homem era uma bênção. E fala que o Senhor, o Deus da promessa, falou para ele: a tua descendência darei esta terra. Então tem bênção, tem vitória. A descendência o Senhor vai dar também. Para a descendência, para a tua descendência, para a minha descendência, para a descendência do homem de Deus, da mulher que é uma bênção, jovem que é uma bênção. O Senhor vai fazer acontecer a descendência. Descendência vai ser bênção, vai ser instrumento de Deus, vai ser boca de Deus. A descendência vai ser abençoada por Deus, porque o Senhor vai dar essa terra. O que o Senhor vai dar? O Senhor é Jesus que dá salvação, é saúde. O Senhor, Ele capacita, Ele dá o crescimento espiritual, Ele dá os dons. Ele dá muito para a pessoa, para continuar o que? A geração servindo ao Senhor com alegria. Por isso que veio a geração de Abraão, que foi uma bênção. Depois veio Isaac. E Deus deu um filho para ele, para dar continuidade à geração. Porque ele já estava com 75 anos. A mulher já estava também já idosa. Mas tinha até parado o costume da mulher de procriar. E a mulher, ela era de estéril.
Sara era estéril, mas o Senhor é tão poderoso que ele fez um milagre. E ainda falou: Senhor, o meu descendente quem é? Eu não tenho um filho que saiu da minha esposa, só tenho que dar mais cena, o meu empregado de confiança, ficar tudo isso que eu adquiri, que tu me abençoou na minha caminhada. Disse: não, vai ser um gerado da tua esposa, da Sara, vai ser um gerado da tua estranha, vai ser gerado da tua mulher, um filho. E naquele momento, o que aconteceu? Até a Sara riu, e o anjo falou: por que tu riste, mulher? Ela disse: não ri não, tu riu sim, porque Deus sabe de tudo. Ele falou: por acaso há alguma coisa difícil para Deus? Tudo é fácil. Deus é aquele Deus poderoso, que salva, que cura, que liberta, que ressuscita, que faz a estéril da filha. Ele é poderoso, irmão. Deus que criou o ser humano, Deus que criou o primeiro homem, Adão, e tirou a mulher da costela. Deus maior do que a medicina. E naquele momento o que aconteceu? Que o Senhor cumpriu. O Senhor falou e cumpriu. Quando Ele fala e cumpre. Por isso que Ele fala: não sou filho do homem para que minta, nem para que me arrependa. Porque o homem promete, mas tem vezes que ele não quer cumprir. Ele promete que vai dar isso, depois não dá. Promete, mas não faz. Então ele mentiu. Deus não é mentiroso. Deus, quando promete, Ele cumpre. Se nós se colocar na vontade dEle, vai se cumprir. Nós vamos ser bênção, nossa família também, familiar, parentela e até de geração, porque Deus é fiel para cumprir a promessa. E o Senhor e darei essa terra para a descendência dele. Abraão edificou ali um altar ao Senhor. E aqui Abraão edificou um altar ao Senhor. Olha aqui na caminhada de Abraão, edificava o altar ao Senhor. Ele entregava algo especial para o Senhor, edificava o altar. Hoje nós somos o altar do Espírito Santo. Fala: o Senhor diz: sede santo como eu sou santo. Edificar o altar é estar o quê? Na sua presença. Edificar o altar é estar, aleluia, com a nossa vida disposta para fazer a obra do Senhor, como Jesus também fez. Ele falou, quando ele estava suando gota de sangue, só dele era sangue, irmão. Você vê que a gente pega uma quenturazinha, sai suor, lá estou suando muito, está quente. Jesus, ele teve uma batalha antes de ir para a cruz, antes de ir para a mão dos carrascos. A batalha era essa, que ele foi orar lá no Getsemane. E quando os discípulos estavam dormindo, Jesus estava orando. Era uma batalha que ele estava travando. Que ele tinha que cumprir a missão. E ele ainda falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não faz a minha vontade, faz a tua. E fala que ele suou gota de sangue, porque o sangue já queria sair, porque a promessa era essa: ele ia derramar sangue por todos os pecadores. Aquele que se arrepende, o Senhor ele perdoa, o pecador que se arrepende, ele levanta e faz família dele, família de Jesus. Por isso que ele falou: minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, só aquele que faz a minha vontade. Aí é uma bênção no nome do Senhor. E aqui fala assim, aleluia. E Abraão edificou um altar ao Senhor. Aleluia. Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Então, quando o homem edifica um altar ao Senhor, Deus se agrada e vem receber o altar do homem. E hoje, é a nossa vida. Edificar o altar ao Senhor é nós estar aqui em comunhão com o Senhor. Em comunhão em oração, leitura da palavra, congregando. Em comunhão com os irmãos. Aí nós estamos edificando o altar ao Senhor. Obedecendo Ele, sendo fiel com Ele. Tendo compromisso com Ele. Isso é edificar um altar ao Senhor. Porque Abraão estava vendo as promessas se cumprir na vida dele. E ele edificou um altar ao Senhor. E colocou aqui a vida dele de disposição ao Senhor. Ó Senhor, estou aqui, faz a tua vontade na minha vida. Como Jesus falou,
para Deus. Faz a tua vontade, não faz a minha, faz a tua. A tua vontade é essa, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Depois que edifica o altar, o que acontece? O Senhor aparece. Quando o Senhor aparece, é para o quê? É para servir o homem, o próprio Deus. E fala que ele apareceu a Abraão, porque Abraão edificou um altar. Aleluia. E apareceu para Jesus também, porque Jesus, ele era o altar, era o Cordeiro de Deus, que ia ser colocado no altar. O Cordeiro de Deus que ia morrer e ressuscitar no terceiro dia. Ele ia ser aquele que ia morrer por todos os pecadores, para abrir o céu para aquele que crê em Jesus, para aquele confessar os seus pecados e pedir perdão. O Senhor, Ele perdoa e lança no seu esquecimento e faz do homem uma bênção. Essa é a vontade de Jesus. E mudou-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, armando ali a sua tenda. E tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor. Ele invocou o nome do Senhor. Onde Abraão chegava, ele ficava o altar. Por isso que Abraão foi o homem que agradou ao Senhor. O próprio Deus falou: Abraão é meu amigo. Porque onde ele chegava, ele ficava o altar. Ele estava na caminhada. Ele está caminhando na vontade de Deus. Mas ele tinha que parar um pouco para passar alguns dias naquele local. Depois tinha que andar de novo com a sua família. Mas onde ele parava, ele ficava o altar ao Senhor. E Deus se agradava, porque ele está edificando o altar. A nossa caminhada com Jesus é edificar o nosso altar. O que é edificar o altar? É quando eu estou na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz: não deixe de congregar como o seu costume de mundo. Quando você congrega, Deus te fortalece, Deus te renova. A palavra de Deus é poder para nós. Aqui é um lugar especial. Aqui é um lugar especial que os homens que ele valoriza a presença do Senhor, ele recebe muito. Aquele que despreza, o inimigo pega, a maldição vai para cima. O inimigo é cruel, mas quando a gente valoriza as coisas de Deus, o próprio Deus, Ele abençoa, Ele faz nós crescer na graça e conhecimento. E Abraão valorizava muito a vontade do Senhor e edificava um altar ao Senhor. E hoje a nossa vida é o altar do Senhor. Edificar o altar do Senhor é cuidar desse altar. Por quê? Porque a salvação é individual. A salvação individual. A palavra do Senhor diz assim, que nós temos que o quê? Nós temos que caminhar com Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que cuidar desse altar. Para esse altar estar todo o tempo com o fogo do Senhor. Edificar o altar com a presença do Senhor. Esse altar tem que ser edificado. Edificado pela oração, pela palavra que alimenta a alma. Edificado, o altar tem que estar todo o tempo edificado. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Por quê? Porque o fogo vem. Para edificar o altar tem que preparar o altar. É todo um processo de edificar o altar. Para edificar o altar, Abraão teve que pegar as pedras, preparar, colocar as pedras, e depois tinha que matar o melhor para Deus, a ovelha novinha de um ano, bem bonitinha, colocar no altar, e depois oferecer a Deus, é Deus, é para ti, Deus, para Deus ir e levar para ele, receber aquele presente, receber o que Abraão está ofertando para ele. Então, edificar a nossa vida é isso. É uma preparação. É uma preparação para edificar o altar. É orar, cessar. É ler a palavra. Porque lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. É ser fiel com o Senhor. É obedecer. É estar na congregação dos santos. É estar em comunhão com Deus. Comunhão com os irmãos. Isso é edificar o altar. É estar buscando mais a fonte e não encher do amor.
porque o amor é algo tremendo que ama obedece. Isso é edificar o altar. Edificar o altar, e o Senhor, Ele recebe. O Senhor vê o nosso encontro. Quando o homem edifica o altar, o Senhor fica alegre. O homem fica sensível para Deus, e Deus também vê o encontro do homem, quando edifica o seu altar. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor habita nesse altar. Hoje os filhos de Deus que habitar é no altar edificado, no altar preparado, no altar que está buscando cada dia mais as coisas do alto. Porque o Senhor fala para nós buscar as coisas do alto, buscar primeiro o reino do céu, e outras coisas serão acrescentadas. Aleluia. E a bênção nos alcança. A bênção que corre atrás de nós. Porque se não for uma bênção, a vontade de Deus fazer do homem uma bênção, a bênção não alcança. Não é para ficar pedindo muita bênção, não. Porque a bênção ela corre. Basta nós edificar o nosso altar, agrada o coração de Deus. Agrada o Senhor e fará o desejo do coração, e pronto. O Senhor aí vai ao nosso encontro. Mas fala aqui, melhor dar do que receber. Então, Abraão aí edificava o altar para agradar ao Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado sul. Amém? E a caminhada é essa. A caminhada é essa. A vontade de Deus é essa. Caminhar com Ele na terra até chegar no céu. Essa é a caminhada do homem. Abraão tinha aliança com Deus, e Deus prometeu, cumpriu na vida dele, cumpriu na vida do filho dele, Isaac, Jacó, e veio José, e veio Moisés, e até chegar nós. Hoje é a nossa geração que está aqui, na vontade do Senhor. E o Senhor vai dar o que? Crescimento espiritual. O Senhor vai dar crescimento. O maior crescimento, o maior avivamento é fazer do homem, do jovem, da mulher, uma bênção. É uma bênção. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Geração vai, geração também é levantada. Hoje nós estamos aqui. O tempo pode ser, aleluia, a nossa geração que vem atrás. Aleluia. Filho, neto e bisneto. Porque Deus é fiel. Abraão cumpriu na geração dele. Hoje nós estamos aqui firme com o Senhor. Aleluia, nossa caminhada na terra. Sendo luz do mundo, dando bom testemunho até chegar no reino do Senhor. Aleluia. E Deus vai cumprir. Aleluia. Como Ele cumpriu na vida do meu pai, está na minha vida, Ele vai cumprir. Quando eu tiver a missão na terra, eu estou pregando que Jesus salva, cura e liberta. Mas um dia nós vamos, aleluia, terminar aqui o nosso trabalho, vamos reinar com o nosso Senhor para sempre. Geração vai, geração nasce. Hoje é nós que estamos aqui. Na vontade do Senhor, crendo que o pouco com Deus é muito, Ele quer crescer. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, poderoso Deus, obrigado pela tua palavra. O Senhor falou, aleluia, que o Senhor é Deus de aliança, o Senhor é Deus de promessa, o Senhor Ele é que manda, o homem tem que só obedecer o Senhor. O Senhor é Deus, aleluia, poderoso. O Senhor é o Deus que ama o homem. E por amor o Senhor enviou Jesus Cristo nessa terra. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que anda de crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo, que veio nessa terra, 100% Deus, 100% homem. Aleluia. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como, aleluia, o profeta João, aleluia, falou. João Batista, eu batizo nas águas, mas veio um mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de tirar a sandália dos pés dele. Esse batiza no fogo. E o Senhor veio nessa terra. Obrigado, Jesus. Porque hoje nós estamos aqui. Porque o Senhor, aleluia, foi, aleluia, o sacrifício por todos os pecadores. Aquele que está indo no pecado, mas o Senhor, aleluia, aleluia, está de braços abertos para também chamar. Venha a mim todo que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei.
e aquele, Senhor, que ouvia a tua palavra, como o Senhor pregou nessa terra, no 2 mil anos atrás, o corpo de homem, 100% homem, mas 100% Deus. E a tua primeira mensagem foi essa: arrependemos, porque está próximo o reino dos céus. Aqui nós estamos também para falar que tu, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Estamos aqui para dar continuidade, aleluia, ao mistério de Jesus Cristo, que, aleluia, falou para o teu discípulo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai é muita morada. Como o Senhor falou para a tua igreja, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Como o Senhor falou, aleluia, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar a minha palavra. Aqui nós estamos, aleluia, falando que tu é o Salvador, tu é a porta do céu, tu é Jesus que perdoa, tu é Jesus que salva o pecador que se arrepende, tu é Jesus que tem poder para perdoar o pecador que se arrepende. O Senhor tem poder para salvar, para curar, para libertar. Vai no nome do Senhor crê. O Senhor mesmo falou: se tu crê, vai na glória de Deus. Se tu crê, está salvo. A salvação não é por obra, mas que Deus se glorie. É pela fé em Jesus. É pela fé em Jesus. Mas se o Senhor, aleluia, é salvar, libertar, fazer alguma bênção, o homem tem que trabalhar para o Senhor. O homem tem que também fazer a tua obra, porque o Senhor dá oportunidade para o homem ser seu instrumento na terra. O Senhor usa o homem como instrumento na terra para fazer a tua obra, Senhor, para trabalhar, porque a fé sem obra é morta. A fé tem que andar junto com a obra, tem que crer em Jesus, mas tem que também, aleluia, trabalhar na tua obra. E aqui nós estamos, porque nós cremos na sua promessa. Aleluia, o Senhor deu de Abraão, de Isaac e Jacó. O Senhor é meu Deus também, o meu Deus, o meu Salvador, Jesus Cristo. O Senhor, o Jesus, aleluia, que me salvou. É o meu Salvador, o único suficiente, exclusivo Salvador da minha vida. Obrigado, Jesus, que é um privilégio de servir. Falar que tu és Jesus, o Filho de Deus. Falar que tu és o Salvador. Falar que o Senhor é poderoso, que delegou sabedoria para os homens, que dá conhecimento para aquele que busca o Senhor. Como o Senhor falou, crescer na graça e no conhecimento. E nós estamos aqui crendo, porque, aleluia, virá, Senhor, nossa descendência, virá, Senhor, aleluia, do filho dessa mãe que ora, do filho desse pai que tem aliança contigo e faz a tua vontade. O Senhor vai estar salvando, o Senhor vai estar libertando. Pode estar até no mundo, mas não é no mundo. Porque o Pai está orando, está clamando: os filhos são herança do Senhor, o filho são herança do Senhor. E eu creio que o Senhor vai salvar, assim como o Senhor salvou, aleluia, aleluia. Também Jacó, aleluia. O Senhor apareceu para ele, quando ele estava com a vida tudo, Senhor, errada. Ele estava com a vida, Senhor, na direção do erro dele. Mas que o Senhor falou: eu sou o Deus de Abraão, do teu avô. Eu sou o Deus de Isaac, do teu pai. E, aleluia, e também o Senhor prometeu para ele, aleluia, que o Senhor ia também ser o Deus dele. Ainda que ele não te conhecesse, mas ele te conheceu. Na caminhada que ele saiu, Senhor, para a casa de Labão, onde ele, Senhor, saiu de lá porque, Senhor, o irmão dele queria acabar com ele, Isaú. Mas quando ele te conheceu, foi no deserto, onde, Senhor, ele foi dormir. Não estava perto da mãe dele, nem do pai dele, mas o Senhor estava de olho dele. Quando foi dormir, não tinha uma cama boa dentro do colchão. Aleluia, dentro do travesseiro, mas tinha uma pedra que ia colocar sobre a cabeça. Ele sonhou, ele viu o céu aberto, ele viu o Senhor, anjo do Senhor descendo e subindo. E o Senhor falou com ele ouviu a tua voz, e ele fez o voto com o Senhor: se tu me proteger, se tu me der, aleluia, pão, alimento, se eu sobreviver, eu vou ser fiel contigo. Ele fez uma
te conheceu num momento difícil. Ele te conheceu como o Deus que cuida, o Deus da providência, o Deus que protege. Ele te conheceu e o Senhor mudou a história dele. Ele trabalhou 21 anos longe dos pais, longe da mãe. Ó Senhor, mas o Senhor deu uma família para ele. O Senhor abençoou ele pelo voto que ele fez contigo. E quando ele voltou, ele teve uma luta ainda. Aleluia, no rol de Jaboque. Ele lutou com o anjo. Ele falou: não te largarei. E quando tu não me abençoares, já estava amanhecendo já o dia. Ele passou a noite toda lutando. Eu creio também que oração é a chave da vitória. Quando um pai ora pela família, quando uma mãe ora pela família, quando o pai paga o preço, quando o pai está lá, anda buscando o Senhor peleja. O Senhor peleja. Ele Esaú, 400 homens armados com a espada, baixo de Jacó, estava lutando, aleluia, na oração, e estava clamando ao Senhor, e estava, aleluia, subindo diante do Senhor, e falando que o Senhor tocou dele, porque o anjo tocou dele, aleluia, o anjo obedece a tua voz, e ele ficou, aleluia, com a perna batida, ele ficou, aleluia, com a marca assim do toque do Senhor. Ele ficou com uma marca, mas a vida dele foi, aleluia, protegida. Porque o Senhor pelejou. Eu creio que tem mãe, tem pai, aleluia, orando ao Senhor, para que o Senhor está salvando a família, protegendo a família, libertando os filhos, orando ao Senhor, e vai acontecer, porque até a geração daqui que se coloca em oração, vai acontecer porque tu és fiel, Senhor. E o Senhor mudou o nome dele. E naquele momento ele disse: não te largarei enquanto não me abençoares. E na hora o Senhor falou: aleluia, como é o teu nome? E aí ele abriu o coração para Deus. E quando o homem e a mulher abrem o coração para Deus, quando o homem está na presença do Senhor, quando o homem diz: eu não posso, mas tu pode. Quando o homem está na presença do Senhor, aleluia, na presença do Senhor, o Senhor peleia pela família, o Senhor peleia, porque o Senhor é Deus. E o Senhor falou assim: o teu nome não vai ser mais Jacó, o teu nome vai ser agora, aleluia, Israel, porque como príncipe, tu lutaste com Deus e tu prevalecesse. Aleluia, lutar com Deus é assim, está orando, está clamando. A palavra diz: clama a mim e te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisa grande e oculta que tu não sabe. Ó Senhor, revela. Quando você está orando pelo teu filho, pela tua família, o Senhor vai revelar o futuro, que o teu filho vai ser o sacerdote, o adorador, o pastor, o homem de Deus, uma bênção, porque o Senhor revela, aleluia, para aquele que está na presença do Senhor. O Senhor revela lá o futuro, o Senhor revela que a descendência vai estar sendo um instrumento na mão dele. Aleluia, porque o Senhor é poderoso para fazer acontecer, aleluia, o milagre. E o maior milagre é o Senhor salvando a família toda. Há uma promessa: crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Uma promessa, aleluia. Então quando você busca o Senhor, quando você clama ao Senhor, o Senhor age, o Senhor é poderoso. Ele falou, Jesus, para que mulher que choravam: mulher, por que tu chora? E quando a mulher chorava diante do Senhor, o milagre acontecia. A palavra do Senhor, aleluia, é poderosa. Por isso que fala da bem-aventurança. Por isso que fala, aleluia, aquele que chora será consolado. Chore na presença do Senhor. Chore te humilhando. Porque a mulher se humilhou. A filha dela estava demoninhada. Mas ela chegou diante do Senhor e disse: Senhor, socorre-me. Socorre-me, eu estou precisando de ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, a minha filha está demoninhada, a minha filha está oprimida, a minha filha está escravizada. Isso é, aleluia, que o Senhor Jesus ouviu e falou: mulher, eu não posso tirar o pão da boca dos filhos e dar para o cachorrinho,
mas aquela mulher se humilhou. Isso aí até os cachorrinhos comem da migalha que cai da terra no seu dono. E quando o homem se humilha, a mulher se humilha, Deus peleia. Os humilhados serão exaltados. Te humilha na presença do Senhor. Reconhece que só o Senhor para guardar tua família, só o Senhor para salvar tua família, só o Senhor para fazer dos teus filhos uma bênção. Ó, que você venha gerar filho, aleluia, filho no teu ventre, como o apóstolo Paulo gerou, aleluia, filho com dor de parto. Sabe que é dor? É tu chorar diante, aleluia, da tua família, chorar diante de Deus, para que Deus venha estar protegendo, guardando, salvando, libertando, levantando teus filhos como uma bênção na mão de Deus, a tua filha como uma bênção na mão de Deus, a tua família como uma bênção na mão de Deus, porque na tua família, se tu pagar o preço, se tu está, aleluia, servindo ao Senhor com alegria, com prazer, pode ter certeza, da tua família pode sair ali um pastor missionário, uma missionária, ou um profeta, ou um homem de Deus, ou um apóstolo, pode ser também um médico, advogado, homem de Deus, pode ser homem de Deus em qualquer lugar que Deus coloca ele numa profissão, pode ser homem de Deus, porque o Senhor é poderoso, Ele te chamando, Ele te chamado para ti, para a tua casa, Ele te chama para te fazer uma aliança com Ele. Ele te chama para te servir a Ele. Ele também tem promessa para a tua vida, cresce somente. Tem promessa para ti, para a tua descendência. Busca o Senhor, faça a vontade dEle, deleita no Senhor, Ele fará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Fala que o caminho do homem, ele pode ser certo para os olhos do homem, mas para os olhos de Deus pode ser o caminho errado, mas o caminho do Senhor é perfeito. O caminho do Senhor é perfeito, o homem faz plano, mas a resposta vem da boca de Deus. A resposta vem da boca de Deus. Fique ali no projeto de Deus, fique nos planos de Deus, faça a vontade do Senhor, ouça a voz do Senhor e obedeça, porque a obediência gera bênção. Jesus maravilhoso, nessa noite, Jesus. Aleluia, eu creio que cada família, Senhor, que está te servindo, aos quatro cantos da terra, esse homem, esse pai, essa mãe que está te servindo, que está, aleluia, orando, buscando, Senhor, eu creio que o Senhor vai estar com a tua mão forte, salvando, curando, libertando, fazendo milagre, levantando a família como instrumento na tua mão, pela promessa que o Senhor falou, aleluia, para, Senhor, a descendência de Abraão. Nós, pela fé, nós somos descendência dele, porque nós cremos no Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu creio que muitas famílias vão ser abençoadas, vão ser uma bênção, os filhos vão ser uma bênção, vai continuar a obra, vai continuar, porque a geração vai para o teu reino, uma geração vai estar sendo usada, geração de pastor, de missionário e missionária, geração de médico, homem de Deus, doutor, advogado, o Senhor vai levantar para pregar a tua palavra onde for, o Senhor vai levantar para fazer a tua obra, porque o Senhor tem, aleluia, projeto na vida de cada criança que nasce, e eu creio, quando, aleluia, o busca pela família, a promessa vai se cumprir. Nessa quarta-feira, Senhor, nós oramos, Senhor, aleluia, nessa quarta-feira pelas famílias, que as famílias venham ouvir a tua voz, as famílias venham obedecer, aleluia, o teu chamado, para que venha ser, aleluia, instrumento de Deus, aleluia, para a glória do teu nome, em nome do Senhor, Deus poderoso, vai alcançando, vai gerando arrependimento no coração das famílias, para se arrepender, se humilhar, fazer aliança contigo, e ser, aleluia, e receber a promessa, obedecer, e ser abençoado, e ser uma bênção na tua mão, para a glória e louvor do santo nome, em nome de Jesus. Levanta a mão para cima, aleluia. Nessa noite nós repreendemos toda obra do mal, repreendendo o espírito maligno, espírito sanguinário, homicida, suicídio, espírito de acidente, espírito de loucura, espírito de vício, seja espírito de queimar as obras, mas só a obra do Senhor vai ser executada. Salve, Jesus, cura de verme, julgamento das cabras nessa quarta, quinta, sexta, fim de semana, vai abençoando, Jesus, aleluia, aquele que, aleluia,
tem abençoado, vai abençoando. Aquele que planta, que venha colher. Aquele que planta amor, que receba amor. Aquele que planta fidelidade, que receba do Senhor. Aquele que planta o perdão, que receba o perdão do Senhor. Aquele que planta, vai colher. Eu creio que muitos estão plantando oração, plantando o Senhor, aleluia. A obediência com o Senhor, plantando, vai colher, aleluia. Usa a tua igreja para lançar rede, para plantar, ó Deus, ordenamos o Senhor com poder e autoridade, aos quadros da terra, aviva a tua obra, Senhor, cada dia mais, levantando homens e mulheres, Senhor, que venha ser bênção na tua mão, que venha dar a tua vontade, que venha viver a tua vontade, que venha ter o prazer de estar na tua vontade todos os dias. Obrigado pela bênção, pela vitória, obrigado pela proteção, obrigado pela providência, obrigado, o Senhor nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor maneira escudoso, o Senhor nosso escudo, nossa fortaleza, aleluia, nosso mais do que vencedor em Cristo Jesus, mais que está conosco, que aqui está no mundo, é teu Espírito Santo, é Jesus o teu nome, aleluia, os teus anjos estão ao nosso redor, é o teu sangue que nos cobre e que nos protege, nos guarda. Muito obrigado, aleluia, Senhor Deus poderoso, aleluia, Deus santo e grandioso, diário de glória e amor e honra para o Senhor. Levanta a mão para cima para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo esteja na tua vida hoje e para sempre. E amém. Aplauda Jesus e até sexta-feira. No Senhor arrebatar a igreja, estamos aqui pregando. Aleluia. Até sexta-feira, domingo, estamos aqui. Aleluia. Falando que Jesus é o Salvador. E Ele é Jesus de aliança e Jesus de promessa. Glória a Deus. Amém. Uma boa noite na presença do Senhor, pois glória a Deus. Amém. Não há outro além de ti. O meu Deus é o Deus impossível.